Estamos de volta, diga Bill, diga beleza, hein? Com mais uma videoaula, agora do módulo 2 de revisão, onde a gente vai falar das substâncias inorgânicas da célula. Quais são essas substâncias? A água e os sais minerais, certo? Corresponde aqui à porção inorgânica das células. A prova, pessoal, então vai ser o módulo 1 e módulo 2, certo? Até águas e sais minerais. São substâncias o quê? Inorgânicas. Por quê, hein, Bill? Me diga aí, diga. Olha a fórmula química da água. Você tem 2 hidrogênio, 1 oxigênio. Não tem carbono na molécula, então ela não é orgânica. Toda molécula orgânica é aquela que tem carbono na molécula, né? A gente já vê aqui que a água não tem, certo? Bill, beleza? A água é, portanto, uma molécula inorgânica, hein? Então vamos falar mais aqui sobre a água, vamos relembrar alguns pontos importantes que a gente estudou em sala de aula, beleza, Bill? Lembre-se, na sua apostila, a parte da água vai iniciar lá na página 517, tá bom? Tudo bem, Bill? Você deve lembrar que a água é, então, uma molécula dipolo, né? Porque ela forma aqui, ela apresenta duas regiões aqui com cargas elétricas distintas. A parte de hidrogênio é o polo positivo e o oxigênio é o polo negativo, certo? Ela é uma molécula assimétrica, porque ela forma assim há um certo formação de um ângulo entre esses átomos, 105 graus. Não é uma molécula linear, certo? Mas o importante mesmo, você tem que lembrar que ela é um dipolo, porque isso, né, vai nos permitir compreender por que a água é um excelente solvente universal, né? Porque ela tem cargas, dois tipos de cargas, né? Um dipolo, então ela consegue dissolver tanto substâncias com cargas positivas como substâncias com cargas negativas. Toda substância que é polar, a água consegue solubilizar. Viu? Beleza! Bom, a água, gente, você lembra que é a substância mais abundante da matéria orgânica, mas o percentual da água varia conforme três fatores. Olha, a quantidade de água presente nos seres vivos varia conforme três fatores: idade, tecido e metabolismo. Bill. Bom, a espécie, dependendo da espécie, você tem uma porcentagem de água, né, diferente. Sementes, 10%, o ser humano, 65%. Olha a água viva, a medusa ali, ó, tem 98%. Então, dependendo da espécie, você tem um certo percentual de água. Outra coisa que vai influenciar é o órgão cujo o seu grau de metabolismo, certo? De atividade metabólica. Quanto maior o metabolismo, quanto mais atividade tiver esse tecido, esse órgão no corpo, mais água ele vai ter que ter. Ó, o osso tem 20% de água. Atividade, né, da célula óssea é bem menor do que é um músculo, do que é lá no encéfalo, certo? Então aqui, como tem maior atividade metabólica, mais água tem na célula. Beleza? Olha aí, ó. Viu? Outra coisa que vai influenciar também é a idade. A idade é inversamente proporcional. Mais novo é que você tem mais água. Você vai envelhecendo, você vai perdendo água. Então, ó, o embrião tem 94% de água. O adulto já tem 65%. Beleza? Então, a idade é inversamente proporcional. Bill? Beleza. Bom, e as principais funções da água, tem que lembrar direitinho, viu? Ó, a maior parte das substâncias dentro das células estão dissolvidas em água. A água é um excelente solvente universal. A água é meio de transporte de solutos dentro da célula, beleza? É um veículo de transporte de substâncias. Beleza. A água vai formar os fluidos do corpo, né? O sangue, a urina, o suor, a lágrima, a saliva. A água também é importante porque ela, ó, o controle da temperatura da célula, a chamada regulação térmica. Olha aí, ó, graças a, por exemplo, ao seu elevado calor específico. Galera, ó, tá aí um negócio importante que você tem que lembrar. A água, então, é importante para controlar a temperatura corporal. Ela age como regulador térmico, tem a capacidade de absorver e conservar calor. Bill, beleza. Dei ter um exemplo para te dar de novo quando a gente falou sobre esse assunto em sala. Ó. Quando a gente aquece a água numa panela,
a gente observa que o metal da panela esquenta muito mais rapidamente do que a água. Não é verdade? Né? Esse fenômeno está relacionado a quê? A propriedade da água dela absorver calor sem que a temperatura varie muito. É o que a gente chama de calor específico. Ela tem um elevado calor específico, certo? Ela consegue absorver o calor, mas sem que a sua temperatura se eleve com facilidade. Então, como os seres vivos contêm muita água, né, essa propriedade faz com que a temperatura do corpo não varie muito durante a entrada ou a saída de calor. Beleza? Bill, hein? Beleza. Pois é. Então, não esqueça aí que a água é um importante regulador térmico. Ela consegue absorver e conservar o calor. Saiu do banho todo molhado, não se enxugou direitinho, você tá com água no corpo ali, você vai sentir frio, né? Porque a água ali, as gotas d'água que ficaram por ali, vai absorver o calor do corpo. Tu vai sentir frio. Por isso se enxuga direitinho, viu, filhinho? Certo? Bill, beleza? Ei, tu também lembra que a gente viu até numa prática sobre a alta tensão superficial da água que a gente fez lá com leite, não é? Bill? Né? Por que alguns insetos conseguem pousar sobre a água, até mesmo caminhar sem afundar? Porque entre as moléculas de água, né, há uma forte ligação, não é? A que a gente chama de força de coesão. Então as moléculas de água se ligam entre si através das chamadas pontes de hidrogênio. Elas são facilmente desfeitas, mas elas também se formam com facilidade. Então, essa força de coesão que existe entre elas é o que permite que surja a sua chamada alta tensão superficial. É o que permite que esses insetos possam pousar sobre a água, né? O peso deles não é suficiente para quebrar essa tensão superficial da água. E aí eles não vão afundar. Beleza? Bill. Beleza. Aí, ó, mais uma função aí, ó. A água, galera, é importante para que as reações celulares aconteçam, certo? A maior parte das reações enzimáticas da célula depende de um meio aquoso, mas não confunda. A água não age como um catalisador. Ela não acelera a velocidade das reações, não, certo? Ela não age como enzima. Essas reações é que, para acontecerem, precisa se fazer presente a água. Elas só ocorrem em meio aquoso. A água vai promover reações de hidrólise ou de desidratação. Vimos isso, né? Então, agir como catalisador, não. De jeito maneira. Hein, Bill? Beleza. Então, a água está aqui. E aí, a gente vai falar também dos sais minerais. Tu lembra da nossa paródia? Deixa eu mandar para vocês também para a gente relembrar, revisar a paródiazinha dos sais minerais. Certo? Tô com anemia, tá me faltando o quê? O ferro tchau. É isso aí. Então tu tem que saber a importância desses sais minerais, certo? Por exemplo, o sódio é importante em quê? O ferro, o potássio, né? Ó, o cálcio. Vamos relembrar aqui alguns, ó. O cálcio é importante. Ele é um componente do esqueleto, certo? Ó, constitui ali os ossos e os dentes, participa do processo de coagulação sanguínea e contração muscular. O iodo é importante para o funcionamento de qual glândula do corpo? Da glândula tireoide, certo? Bill? Beleza! Bill, o sódio e o potássio, pessoal, ambos são importantes para a condução dos impulsos nervosos, né? Bill, e agem na regulação hídrica da célula, né? Na chamada regulação osmótica. Qual é o sal mineral que está presente na formação da clorofila, o pigmento lá das plantas? Permite ela captar a luz do sol e fazer a fotossíntese. Magnésio, certo? Ó, compõe a molécula de clorofila. Bill? O fósforo, pessoal, ele é importante para formar o DNA, o ATP e também faz parte da constituição dos ossos e dos dentes. Bill? Reveja aí direitinho depois no seu caderno, na sua apostila, os sais minerais. Tudo bem? Vamos encerrar nessa nossa segunda videoaula de revisão. Bill? Vou estar à disposição de vocês. Vocês vão responder as questões. E ainda hoje, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo para a gente tirar
eventuais dúvidas. Vou mandar também a paródia, hein? Valeu, galera! Tchau!